Boa noite, a paz do Senhor. Quase não venho aqui gravar vídeo, mas foi-me feita uma pergunta e eu queria compartilhar com você a resposta dessa pergunta. E é uma pergunta tão simples, não é? Mas devido, eu diria, ao imaginário, né, cristão, ao que algumas pessoas assimilaram, por tradição, se criou aí uma ideia de que Paulo ele caiu do cavalo no caminho de Damasco, né? E algumas pessoas chegam a dizer que naquela época a perseguição se dava a cavalo. E eu queria ler o texto bíblico e rapidamente, em poucos minutos mesmo, tentar esclarecer essa dúvida de uma pessoa amiga que me pediu para poder explicá-lo. Eu senti no coração de gravar, e porque de repente pode ser a dúvida de muita gente, tá? Então o texto, ele se encontra aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 3 e até o versículo de número 5, tá? Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu estou me utilizando da versão da Bíblia de Jerusalém, por isso que de repente pode ser um pouco diferente das versões que a maioria das pessoas estão acostumadas a usar, né? Almeida, Revista Corrigida, Almeida, Revista e Atualizada. Bem, em primeiro lugar, é importante a gente deixar aqui bem claro que esse evento aqui, esse encontro de Jesus com Saulo aqui em Damasco, não é uma alucinação, tá? Não é um mito, tá? Esse encontro aqui realmente ele modificou a vida, de Paulo. Outra coisa importante, Paulo não teve o seu nome mudado, ele tinha dois nomes porque ele tinha duas cidadanias, Ele possuía uma cidadania romana e ele possuía uma cidadania herdada também pelos seus pais, pois ele era judeu da tribo de Benjamim. Então tem algumas tradições que vão falar porquê do nome Saulo, e porquê do nome Paulo, mas a gente entende que devido a essas duas cidadanias ele tinha dois nomes. Tem até um hino da harpa cristã, que parece que quer de alguma forma mostrar que depois que Paulo foi mudado, o nome dele de Saulo passou para Paulo, aquele achei uma flor gloriosa, que até mesmo aquele hino, muita gente acredita que Jesus seja a rosa de Saron, quando na verdade Jesus não é a rosa de Saron. Então, tentando aqui responder a essa pergunta, é importante a gente ter em mente o texto bíblico, tá? O texto bíblico ele é muito, muito claro, tá? É claro que a consciência cristã ela é marcada por essa representação, ao ponto de que as imagens, que se utiliza aqui para visualizar esse acontecimento, serem características aí dessas representações, fazendo com que Paulo, como é que se diz, 20 anos depois praticamente, as pessoas ainda acreditam, dentro desse imaginário, que Paulo, no caminho de Damasco, ele é derrubado do cavalo no momento dessa visão, dessa manifestação, dessa cristofania, Só que é importante a gente perceber que em texto algum no Novo Testamento há menção de cavalo. Exatamente, nós não temos menção aqui de cavalo,
tá? Em nenhum momento aqui no Novo Testamento. O cavalo ele está ligado, na verdade, a um tema iconográfico, não é? Que vai surgir somente a partir do século XII e que representa, não é, Paulo aí com os traços de um cavaleiro, e na medida em que o cavaleiro ele é o personagem-chave desse momento, desse período aqui da Idade Média. E aí se pinta essa imagem é aplicada a Paulo, mas biblicamente, como eu acabei de ler para vocês, nem dentro de construção grega você encontra base para dizer que Paulo caiu do cavalo, ele caiu por terra. É como se ele tivesse ele está fazendo a perseguição a pé, e diante da visão no caminho de Damasco, ele cai por terra. Tá? Aí, claro que dentro da construção da língua grega você tem as palavras ali que têm significados até mais profundos, tá? Mas o importante aqui é tirar essa dúvida. Paulo não caiu do cavalo. Deus abençoe, professor Charles. Um beijo no coração e boa noite.